23. Apoiadores culturais. Seja por todos conhecido e amado nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça, que a paz do nosso Deus esteja aí no seu coração, esteja na sua vida. Estamos iniciando mais um programa Com a Palavra nesta quinta-feira eucarística. Recordamos a instituição da Eucaristia. Por isso, nessa quinta-feira, tem as transmissões das adorações, não é? Temos uma adoração na parte da manhã, temos outra adoração na parte da noite, porque justamente nós olhamos para a presença de Jesus na Eucaristia, que é dom também pascal, a Eucaristia é dom pascal. Quem foi o primeiro a celebrar a Santa Missa? O próprio Jesus. Jesus celebrou a missa na quinta-feira santa, onde instituiu a Eucaristia, instituiu o sacerdócio. Mas depois de ressuscitado, nós vamos ver que ele continua também celebrando a Eucaristia e entrega esse dom a toda a sua igreja. A presença real de Jesus, não é? Não é um pãozinho, não é um símbolo para nós cristãos católicos. Quando consagrado, é o corpo e o sangue do próprio Jesus. Por isso, toda a reverência, todo o amor, todo o respeito, aí está nas espécies consagradas, nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui no nosso estúdio nós temos, digamos assim, a matéria-prima daquilo que vai ser o corpo de Jesus, o trigo, daquilo que vai ser o sangue de Jesus, não é? A uva, que são os símbolos eucarísticos. O trigo que deve ser triturado, que deve ser moído, que deve ser depois assado para se fazer a hóstia pura, sem fermento. A uva que deve ser pisada. O suco dessa uva deve ser puro, deve ser vinho mesmo, vinho com teor alcoólico mesmo, para que possa ser consagrado, simbolizando justamente e mostrando que depois da consagração será o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, vamos rezar juntos, adorando Jesus presente em todos os sacrários do mundo, especialmente aqueles sacrários que são tão pouco visitados. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nós estamos aí na semana que vai antecedendo a festa de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos. Em outras palavras, a descida do Espírito Santo sobre a igreja nascente. Quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, de medrosos se tornam corajosos, de mudos se tornam anunciadores e vão pelo mundo inteiro anunciando o Evangelho. Se tornam realmente apóstolos enviados, ou seja, são missionários. O Espírito Santo traz à sua igreja o dom da missão. Uma igreja que não é missionária é uma igreja que ainda está fechada. Os apóstolos eram uma igreja que estavam fechada lá no cenáculo, com medo dos romanos, com medo dos judeus. O Espírito Santo, como missionário, chegou e escancarou as portas e janelas.
E aí vem a expressão do Papa Francisco, uma igreja em saída. Porque as nossas igrejas locais precisam tomar a consciência, tinham antes, mas foi perdendo. As nossas igrejas locais precisam tomar consciência de que são missionárias e que devem também trabalhar a realidade da missão em tantos lugares do mundo. Quantas igrejas locais, dioceses, paróquias, que muitas vezes ficam fechadas. Quantas vezes a gente escuta de pastores que dizem, não precisa de missão não, aqui tem muita missão. Não é assim, meu irmão e minha irmã. A igreja, ela é missionária por excelência. E um fruto de que a sua igreja local está viva é que envia missionários, é que acolhe missionários. Por quê? Porque é movida pelo Espírito Santo. Por isso o Papa Francisco vai dizer, olha, eu prefiro uma igreja em saída, uma igreja suja de barro, mas porque saiu, do que uma igreja doente, porque ficou fechada. E realmente, né? Nós seres humanos não fomos feitos para ficar fechados. Um ser humano que fica fechado demais, ele vai adoecendo. Um ser humano que não tem relações com os outros, relações comunitárias com os demais, ele adoece. Um ser humano que sai ao encontro dos outros, esse ser humano tem uma saúde muito melhor. Também na nossa vida espiritual, somos chamados a isso. A sermos esses missionários que são impulsionados pelo Espírito Santo a levar a mensagem da salvação. Porque se existe missão na igreja, e essa missão é dita pelo próprio Jesus, ide pelo mundo inteiro, anunciar o evangelho a toda criatura, mas essa missão ela se concretiza na igreja a partir da vinda do Espírito Santo. Por isso, todos aqueles que realmente estão com o Espírito Santo e permitem que o Espírito Santo esteja no seu coração, se tornam missionários e missionárias. A missionaridade da igreja não está restrita só para padre e freira, Ah, não, é que você é de carisma específico, eu sou de carisma específico missionário. Ah, não, então Padre Elvis que se vire. A freira tal que se vire, porque é eles. Nós aqui ficamos tranquilos. Não, a missionaridade da igreja é inerente a todo fiel que é batizado. Por isso somos discípulos missionários, não somos discípulos e missionários, não tem isso, tira o e, é tudo junto. Somos discípulos missionários para anunciar o evangelho onde nós estamos. E quem nos dá essa força para anunciar o evangelho é o Espírito Santo. É ele que vai impulsionando o nosso coração, é ele que vai impulsionando a nossa vida para anunciar o evangelho em tantos lugares aonde nós estamos. E como que nós podemos anunciar o evangelho de maneira concreta através da nossa vida? Uma vez, conta-se a lenda, e nós vamos comemorar 800 anos da morte de São Francisco de Assis, que São Francisco de Assis chamou 2 dos seus irmãos que estavam seguindo o seu caminho e foi para uma cidade na Itália e disse, olha, vamos anunciar o evangelho. E esses 2 irmãos felizes, opa, vamos com Francisco, né? Francisco já era famoso naquele tempo, vamos anunciar o evangelho. E dizem que São Francisco levou os 2 e eles andaram por toda a cidade. São Francisco não falou nada. Os outros 2 também ficaram em silêncio. De repente, um dos irmãos olha para Francisco e fala, irmão Francisco, quando nós vamos anunciar o evangelho? E Francisco diz, já estamos anunciando com a nossa vida. E depois São Francisco, quando envia os seus primeiros franciscanos como missionários, vai dizer, vão anunciar o evangelho. Se for preciso, usem de palavras. Ou seja, a primeira maneira de nós anunciarmos o evangelho é com a nossa vida. É vivendo como bons cristãos. Se vivemos como boas pessoas, como bons cristãos, acolhendo, perdoando, nós estamos anunciando o evangelho. E o Espírito Santo, ele vai nos dando dons e carismas. E aí nós temos os dons e os carismas do Espírito Santo. Os 7 dons, os carismas também do Espírito Santo. Mas uma das grandes graças que o Espírito Santo nos dá é colocar em marcha aquilo que pediu Jesus. Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. O Espírito Santo traz a nós a graça de perdoar. Todos nós precisamos. Você já parou para pensar que você precisa perdoar uma pessoa? Eu preciso. Se você fala que não precisa perdoar ninguém, tem alguma coisa errada aí. Você não está fazendo um bom exame de consciência.
Todos nós precisamos perdoar alguma pessoa na nossa vida. Seja porque, essa pessoa me caiu mal. Porque essa pessoa me falou coisa que não devia. Porque essa pessoa me ofendeu. Porque essa pessoa me traiu. Porque essa pessoa não vale nada. Enfim, todos nós precisamos perdoar alguém. Quem nos dá a graça do perdão? O Espírito Santo. Por isso, nosso tema de hoje, a força do perdão. O perdão tem uma força. O perdão é algo que foi pedido por Jesus. Eu já falei aqui em um dos programas que o perdão não é uma dica. O perdão é uma ordem de Jesus. Jesus não está dizendo, olha, se você quiser, para você melhorar a tua vida, perdoa lá o cara, perdoa lá a mulher, fica tranquilo, se você quiser. Não. O perdão é mandamento. E nós colocamos, veja, tem muita gente que vem falar para mim, eu não consigo perdoar, que não sei o quê. Cuidado. Quando você reza o Pai Nosso, então não reze mais o Pai Nosso. Porque você coloca Deus no Pai Nosso, dizendo para Deus que Ele te perdoe assim como você perdoa os demais. Se você diz que não perdoa, então como é que você vai rezar o Pai Nosso? E como que Deus vai te perdoar se você no Pai Nosso coloca como condição de que Deus te perdoe como você perdoa aqueles que te ofenderam? É sério isso. Por isso o perdão, quando Jesus fala para perdoar e para amar, não é uma dica, não é uma coisa assim, eu acho que isso é bonitinho, e Jesus fala, isso aqui é uma coisa bonita, né? Hoje em dia nós temos às vezes uma espiritualidade, um Jesus muito água com açúcar, que por aí anda. Não, o Jesus dos evangelhos não é assim não. É um imperativo, amar e perdoar. Aí a gente olha para a nossa vida, e a gente olha para as realidades do nosso coração e diz, puxa vida, não vou conseguir perdoar. Porque o instinto selvagem que existe dentro de nós é o quê? É da vingança. Ora, você me fez isso, pois agora você me paga. Na próxima oportunidade você me paga. É o olho por olho, dente por dente. Jesus vai dizer, não faça isso. Não seja olho por olho, dente por dente. Tenha a capacidade de perdoar. Por quê? Porque o perdão liberta. O perdão não beneficia tanto aquele que recebe, beneficia aquele que dá. Por isso o perdão tem uma grande força. Mas o perdão é o quê? O perdão é um dom. Pela nossa biologia, pela nossa constituição, a gente vai se vingar. A gente precisa se abrir para a graça de Deus, para que a gente possa perdoar. Porque o perdão é justamente isso. É um dom que nos foi dado por Deus. Você vai ser capaz de perdoar aquela pessoa que te ofendeu? Você vai ser capaz de perdoar aquela pessoa que te traiu? Aquela pessoa que não vale nada? Você vai conseguir perdoar se você se abrir para a graça de Deus. E aí quando você der esse perdão, você vai ser libertado dessa pessoa. Perdoar não significa que agora tem que ser um melhor amigo, a melhor amiga. Não significa que agora tem que ter contato. O perdão não é um sentimento. Não espere sentir amor pelo teu inimigo para perdoar ele, porque você sempre vai sentir raiva, ódio. O perdão é uma decisão. Eu me decido me libertar dessa pessoa. E porque eu me decido libertar dessa pessoa, eu a perdoo. Nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos. Tem um recado para você. Oi, gente, aqui é Josi do Vision X. Conta pra mim, como que está a sua visão? Seca, fraca, apagada? Você precisa do poderoso Vision X. Mas agora, graças a Deus, depois que eu passei a usar esse Vision X, está bem menor. Estou enxergando bem. E você que tem também a vista ruim, pode tomar esse Vision X, pode confiar, porque é muito bom. Catarata, glaucoma, miopia, Vision X é 100% natural. Basta uma cápsula por dia para você sentir a melhora rápida. Nessa coceira, ardência, Vision X é para você. Ontem minhas vistas estavam ruins, queimava, saía água e tinha catarata. Aí eu comecei a tomar o Vision X. Aí minhas vistas melhorou. Aí não coçou mais e nem saiu água. Eu recomendo às pessoas que querem melhorar as vistas, tomar o Vision X.
porque foi bom para mim e eu quero que seja bom para vocês. Tá esperando o quê? Ligue agora para o telefone que está na sua tela, mas tem que ser esse aqui, ó, do X bem grandão, o poderoso Vision X. E lavejava, ficava ardente. E agora, depois que eu tomei Vision X, eu melhorei bastante. Tirou o embaçamento, sumiu tudo isso e tô com a vista limpinha. Agora eu posso ler bastante, tá uma beleza agora. Ligando agora, você ganha kit em dobro. Isso mesmo, kit em dobro. E as 50 primeiras ligações ainda vão ganhar um presente exclusivo. Ligue agora para o telefone que está na sua tela e garanta o poderoso Vision X. O Vision X da TV, porque Vision X é o X da sua visão. O Espírito Santo está prestes a descer sobre nós. É chegada a hora de espalhar o Evangelho. Reúna a sua família e venha celebrar um momento singular da Igreja Católica. Vigília de Pentecostes. 7 horas de louvor, adoração e preparação para esta solenidade, com grandes nomes da pregação católica nacional. Dia 23 de maio, das 11 da noite de sábado até às 6 da manhã de domingo. No Anfiteatro Jesus das Santas Chagas, em Curitiba, no Paraná. Vigília de Pentecostes. Viva presencialmente essa experiência única e receba os dons do Espírito Santo. Quem ajuda? Por quê? Porque juntos evangelizamos mais. Apoiadores culturais. Você não está ouvindo bem? Pede para as pessoas repetirem o que disseram. Aumenta muito o volume da TV para conseguir ouvir? Tem zumbido no ouvido? Esses podem ser sinais de perda auditiva. Não ignore esses sinais. Cuidar da audição é cuidar da sua qualidade de vida. Na Telesom, você pode fazer seu exame e teste auditivo sem compromisso, com atendimento especializado. E tem mais, os melhores preços da cidade. Parcelamento em até 12 vezes sem juros. Venha para a Telesom Curitiba e volte a ouvir bem. Agende agora seu teste auditivo. Telesom Curitiba, Avenida Marechal Floriano Peixoto, 155, Centro. Telefone 41 3322 9797. WhatsApp 41 99821 9110. Você ainda perde tempo com o mercado? Trânsito, fila, carrinho cheio. A Dois Irmãos Kit Compra chegou para mudar isso. Uma solução simples, prática e pensada para facilitar a sua rotina. Kits completos, com produtos das melhores marcas, selecionados com cuidado para atender o dia a dia da sua casa. É simples, rápido e econômico. Zero filas, zero estresse, frete direto na sua porta. Com a Dois Irmãos, sua compra chega até você. Tudo organizado, tudo pronto, sem você precisar sair de casa. Você faz seu pedido de forma rápida, pelo site, telefone ou WhatsApp, e recebe tudo no conforto do celular, sem trânsito, sem filas e sem estresse. E o melhor, com pagamento facilitado, do jeito que cabe no seu bolso. Mais praticidade no seu dia, mais tranquilidade para sua família e mais tempo para viver. Dois Irmãos Kit Compra, seu mercado sem sair de casa. Peça agora e sinta a diferença. Apoiadores culturais. Se você quer algumas dicas práticas e reais para economizar no supermercado, é só você vir comigo aqui no programa A Vida em Foco, às 3h30 da tarde. Espero por você. Estamos de volta com o programa Com a Palavra nesta quinta-feira, nos preparando com toda a igreja para celebrarmos Pentecostes, a descida do Espírito do ressuscitado sobre os seus apóstolos. O Espírito Santo que impulsiona a missão da igreja. E queremos ser esses missionários e missionárias, levar o anúncio do Evangelho, não tanto com palavras, que também são muito importantes, mas levar o anúncio do Evangelho com a nossa vida,
com a nossa maneira de viver. O nosso tema de hoje é a força do perdão. Por quê? Porque o Espírito Santo, que é dom dado aos apóstolos, que é dom dado a mim e a você, me dá a graça também de amar, me dá a graça de perdoar. A leitura se encontra em Efésios 4:32. Efésios 4:32. Antes de entrarmos na leitura, vem um recado para você. Atenção! Comunicado importante. Os seus olhos coçam, ardem demais, escorrem lágrimas. Você está com dificuldade de enxergar? Você precisa do Vision X. Eu tinha dado derrame na minha vista, procurei um médico e ele falou que essa vista minha praticamente estava perdida. Enxergava muito pouco. Aí eu vi a propaganda desse cara aqui e comecei a tomar. Com 15 dias, eu comecei a sentir a melhora na minha vista. Hoje eu estou enxergando bem, estou dirigindo à noite sem problema. E quando a coisa é muito boa, a gente tem que passar para as outras pessoas. O Vision X é 100% natural e é para você que sente coceira e ardência nos olhos e está com dificuldade para enxergar. Basta apenas uma cápsula por dia para sentir a melhora rápida. O olho saía água, né? Vi na televisão e daí eu peguei e falei pro meu marido, compra que eu vou tomar isso daí, que eu vou sarar. Daí eu comecei a tomar o Vision X, aí daí uns 15 dias já recebi o resultado. Aí agora já não uso mais óculos nem nada, graças ao Vision X, eu tô bem, graças a Deus, enxergo bem, graças a Deus, pode tomar que é bom. Atenção! Você sente coceira e ardência nos olhos? Eles lacrimejam muito? Está com dificuldade para enxergar? Então, ligue agora! Tinha dificuldade de ler a Bíblia, ler qualquer coisa que eu pegava para ler. Era muito embaçada e lavejava, ficava ardente. E agora, depois que eu tomei Vision X, eu melhorei bastante. Tirou o embaçamento, sumiu tudo isso e estou com a vista limpinha. Agora eu posso ler bastante, tá uma beleza agora. Ligando agora, você garante kit em dobro. É isso mesmo, kit em dobro. E os 50 primeiros a ligar ainda ganham um presente exclusivo. É hora de cuidar da sua saúde. Ligue agora, 0800 777 0190. É hora de Vision X, o X da sua visão. Efésios 4:32. Antes, sede um com os outros bondosos e compassivos. São Paulo vai dizer que a bondade e a compaixão também são dons do Espírito Santo. Por isso São Paulo vai retomar aqui aos Efésios dizendo justamente isso. Sede, antes de tudo, antes de serem doutores, antes de serem especialistas em línguas, antes de serem sei lá o quê, sejam bondosos e compassivos. Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. São Paulo não nega que a comunidade de Efésios tinha dificuldades com perdão. Todas as nossas comunidades têm. Como eu dizia no bloco anterior, todos nós temos alguém para perdoar. Todos nós temos. Mas São Paulo reforça a ideia dizendo, olha, sejam bondosos, sejam compassivos. E ser bondoso aqui não é ser bobo, viu? Tem gente que acha que é bondade ser bobinho. Passam por cima de você, te traem 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, você fica com a mesma pessoa. Não acontece nada, é que eu sou bondoso. Você não é bondoso não, você é bobo, você é boba. Né? Bondade aqui significa o quê? É essa capacidade de se exercitar no perdão, de se exercitar no amor, de perdoar, mas de manter distância. Perdão dado, distância tomada. Tem gente que nós não podemos confiar, viu, meus queridos? Tem gente que não dá para confiar. E se a tua confiança já foi defraudada 1, 2, 3, 4 vezes, ela será inevitavelmente defraudada 5, 6, 7, 8 e 10 vezes. Perdoe essa pessoa que defraudou sua confiança, mas mantenha a distância. Porque o perdão, às vezes as pessoas acham que perdão agora tem que ser o melhor amigo, tem que ser a melhor amiga. Isso não é perdão, isso é bobice. Isso é tolice. Desculpa a palavra, isso é burrice. Perdão não é isso. Perdão é você saber que aquela pessoa não vale muito, que você não pode dar sua confiança mais para ela, mas que você
não vai retribuir na mesma moeda. E que você não quer viver escravo nem escrava dessa pessoa. Por isso você dá o perdão. Porque quando a gente não dá o perdão, a gente carrega essa pessoa dentro de nós. É horrível carregar uma pessoa dentro de nós. Aí você lembra da pessoa, você fica triste, você fica com dor de cabeça, você fica com dor de estômago. Você toda hora, tudo que faz lembra aquela pessoa. Ou seja, aquela pessoa com aquela fofoca, com aquela calúnia, aquela pessoa com aquela traição, lá no passado, às vezes nem tão passado assim, ela começa a determinar o teu presente. Por isso Jesus vai dizer, perdoe. Porque quando você perdoa, você se liberta. Quando você perdoa, e por isso eu dizia no bloco anterior, o perdão beneficia quem dá, não quem recebe tanto. Ao perdoar essa pessoa, você diz, pronto, eu estou liberto. Agora, o perdão só pode acontecer, e o perdão não acontece do dia para a noite, é um processo que deve ser levado no meu coração e na minha vida. Esse perdão vai acontecendo a partir do momento em que a força do perdão vai acontecendo, como é o tema de hoje, a partir do momento em que eu permito que o Espírito Santo me ajude nesse caminhar. Que não é fácil perdoar uma pessoa. O nosso instinto, como eu dizia, ele é o quê? É o instinto do 8 ou 80. Você fez, eu me vingo, eu não levo o desaforo para casa. Você está pensando o quê? O perdão já vem dizer, calma. Você já conhece muito bem essa pessoa. Você sabe que você não pode confiar nessa pessoa. Você sabe que essa pessoa não vale muita coisa. Perdoe. Não carregue mais ela dentro do seu coração. Não carregue mais ela dentro da sua vida. Tome a decisão de perdoar. Se um dia você precisar ajudar essa pessoa, não hesite em ajudar. Se um dia você precisar estender a mão a essa pessoa, não hesite em fazer. Não retribua com a mesma moeda. Dê o seu perdão. Mas também mantenha a distância. Eu acho que quando a gente começa a falar de perdão, a gente precisa tirar esses mitos do perdão ou essas pregações equivocadas do perdão, que fala que não, que agora perdoar é ser o melhor amigo, que agora perdoar é fazer, nossa, é endeusar a pessoa. Não, isso é bobice, não é perdão nenhum. Não é? Jesus lá no alto da cruz, com seus algozes, Padre, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Você acha que Jesus estava canonizando seus algozes? Você acha que Jesus estava dizendo, eles são os coitadinhos? Não, Jesus sabia muito bem quem eram aquelas coisas lá. Quando Jesus dá o perdão a Judas, mesmo antes da traição, ou quando Judas perdoa Jesus, quando Judas trai Jesus e Jesus o perdoa ali no beijo, quando diz, é com um beijo que traz o Filho do Homem. Ou você acha que Jesus agora vai dizer, não, Judas vem aqui, você vai ser meu melhor amiguinho agora, porque tudo... Não, é óbvio que Jesus sabia muito bem quem era. A ponto de no Evangelho de João, capítulo 6, Jesus chamar Judas literalmente, é um demônio. Porque o conhecia, mas o perdoou. Porque não o carregou dentro do seu coração. Então vamos pedir ao Espírito Santo, nesta semana, além de pedirmos os seus dons, além de pedirmos os seus carismas, vamos também pedir ao Espírito Santo a graça de saber amar e a graça de saber perdoar. Faça um exame de consciência. Pense quantas pessoas no decorrer da tua vida você precisa perdoar, ou que você mal perdoou mais ou menos. Às vezes, não perdoou ou perdoou mais ou menos porque não contou com a ajuda e o auxílio de Deus. É graça. O perdão não é natural. A natureza não perdoa. A biologia não perdoa. Se você fizer alguma coisa errada com a natureza, se você fizer alguma coisa errada com a biologia, ela não vai perdoar. Não perdoa. Agora, Deus sim perdoa. E nós somos filhos de Deus. E somos chamados, então, a perdoar e amar os nossos irmãos, as nossas irmãs. Isso nós vamos escutar sempre, porque isso sempre foi o quê? Isso sempre é mensagem do Evangelho. O amor e o perdão sempre estão presentes na questão do Evangelho. E quem nos ajuda a amar? Quem nos ajuda a perdoar? O Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é força de Deus. É aquele que nos concede a graça de estarmos sempre juntos do nosso Deus e nos assemelharmos cada vez mais a nosso Senhor.
Peça durante essa semana, peça durante esse dia, faça o teu exame de consciência, veja quantas pessoas você precisa perdoar e não hesite em pedir a força do Espírito Santo para que você seja capaz de perdoar essas pessoas. Às vezes as pessoas que nós precisamos perdoar não estão longe de nós, não. Às vezes são pessoas que carregam a mesma tipagem sanguínea. Às vezes são pessoas que vivem na mesma casa. Às vezes são pessoas que trabalham junto com você. Quem sabe é um ex, uma ex de você que você precisa perdoar também. Não terminou numa relação boa. Pois se exercite. Mas não faça sozinho. Sozinho você não vai conseguir. Sozinho você vai sentir raiva e ódio. Peça ao Espírito Santo a graça de saber amar, de saber perdoar. Reze comigo. Vem, ó Espírito Santo, vem força de Deus e doçura de Deus. Vem, tu que és movimento e quietude ao mesmo tempo. Renove a nossa imagem, preencha a nossa solidão no mundo, cria em nós a intimidade com Deus. Já não dizemos como o profeta, vem dos quatro ventos, como se ainda não soubéssemos de onde vens. Nós dizemos, vem Espírito do lado transpassado de Cristo na cruz. Espírito Santo, fonte de luz, iluminai o meu coração, iluminai a minha vida. Amém. Obrigado que você esteve aqui junto comigo, meditando a palavra de Deus nesta manhã de quinta-feira. Fique agora com um Bom Dia Evangelizar.